Queridos amigos, estamos iniciando mais um estudo das parábolas de Jesus. Que o nosso Mestre continue nos incentivando, nos apoiando, para que a gente possa cada vez mais compreender os seus ensinamentos. Hoje nós vamos traçar comentários sobre a parábola da figueira seca. É uma parábola um pouco comentada entre nós, mas que traz bastante reflexão para o nosso dia a dia. Nós podemos fazer várias interpretações desta passagem. Não queremos aqui esgotar, nem vamos fazer isso, mas lembrando que a gente pode ter vários olhares sobre esta parábola. E, de uma forma geral, nós podemos fazer uma análise da figueira seca como sendo uma determinada coletividade. E podemos analisar também a figueira seca como sendo uma individualidade, né? Poderíamos assim dizer que, como coletividade, o povo de Israel, o povo hebreu, aquela época, já tinha uma concepção do Deus único. Então, um povo que se achava que tinha uma condição diferenciada dos outros povos, né? Já tinha um conhecimento mais avançado da espiritualidade, das leis divinas. Entretanto, foi um povo que deixou-se envolver, né, pelas aparências, pelos rituais, né, e deixou de seguir os ensinamentos de Jesus na sua simplicidade. Então, eles podem ser comparados também à figueira, que era promissora, né, que era vistosa. Entretanto, na hora de produzir o fruto, não conseguiu produzir esse fruto, né? Era figueira seca. Nós podemos também ir avançando nessa análise. Mas eu gostaria de dar um outro enfoque mais no nosso dia a dia, né? Se nós, no nosso procedimento, somos uma figueira seca, se as nossas atitudes demonstram que nós temos uma figueira seca em nós. Vamos, então, à passagem bíblica. Vou ler Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, 20 a 23. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá com o feito que acontece. Será que essa passagem de Marcos ocorreu realmente desta forma? Porque alguns estudiosos dizem que sim, que realmente Jesus secou aquela figueira. E outros dizem que não poderia ter sido dessa forma, né? Jesus, utilizando dos seus fluidos, poderia fazer essa manipulação e secar aquela árvore. Mas se nós realmente formos analisar que Jesus vem diante daquela figueira,
numa época, como comenta Marcos aqui, numa época que não tinha figo. Jesus saberia que aquela época não era uma época de figos. E também saberia, né, que primeiro vem apontando os frutos para depois ver as folhas. Ela fica toda aquela folhagem e meses antes já começa a surgir os frutos. Ora, como aquela figueira estava cheia de folhas, aquela figueira estava mais vistosa que as outras, tanto é que dentre todas as figueiras lá, Jesus viu esta que se destacava, esta que estava com essas folhas, né, exuberantes. Então, Jesus vai até ela. Veja o sentido espiritual, porque aquela figueira aparentemente estava mais adiantada do que as demais. E isto gerava a expectativa de que poderia ser encontrados frutos nela. E quando Jesus chega, verifica que não tinha. Não encontrou nem os brotos dos frutos. E aí Jesus teria ficado contrariado a ponto de amaldiçoar aquela planta, fazer com que aquela figueira secasse. Alguém consegue imaginar Jesus amaldiçoando alguma coisa? Fazendo secar alguma árvore? Nós sabemos que fluidicamente isso seria possível, né? Quantas pessoas já não viu falar no tal do mal olhado? Quem não viu falar do olho gordo, né? De pessoas que muitas vezes fazem uma visita na nossa casa, olha, mas que planta mais linda, que flor mais linda, como você consegue? Eu tento e não consigo na minha casa. Como é que você consegue uma flor tão linda? Uma semana depois, aquela planta murcha, né? O pessoal fala que é os fluidos que aquela pessoa deixou, né? Aquela inveja. Por isso que muita gente costuma pôr pimenteira na entrada de casa, espada de São Jorge, aquele saquinho lá com alho, né? Mas a verdadeira defesa que nós temos que ter em nossa casa é a prática do bem. A sementeira do bem nos protege de qualquer mal. Então não é essa determinada planta, pimenta, ou quer que seja. E Jesus, sendo já um espírito evoluído, já tinha a compreensão da vida, sabia da capacidade dos espíritos que estavam reencarnados. Então, ele não ia ficar irado, irritado por não ter encontrado os figos, como diz Mateus. Mateus diz que Jesus fala e repentinamente, imediatamente, a figueira seca. Sendo de uma forma ou de outra, Jesus não teria ficado nervoso, porque ele já sabia das circunstâncias. Ele queria, sim, aproveitar e passar um ensinamento, né? Porque muitas vezes nós pedimos algumas coisas a Deus e não sabemos o que nós pedimos. Muitas vezes nós pedimos para Deus, para Jesus, né, nas nossas orações, olha, Senhor, me dê paciência. Me dê paciência na minha vida, né? Eu preciso de mais paciência. Nós não sabemos o que nós estamos pedindo. Porque para ter paciência, o que a vida vai nos mandar? Situações de dificuldades para exercitarmos a paciência. Então você vai sair para trabalhar, você pega aquele camarada que é aquele carro que não sai do meio caminho, fica lá, não anda. Você vira noutra rua, está interditado, você tem que fazer um desvio. Nossa, muda tudo a sua vida e você precisa de paciência. Nossa, hoje o dia está agitado. Sim, você pediu para Deus que você queria paciência, você queria ter paciência. Então a vida vai trazer provações, situações que nos levem a exercitar a paciência. Da mesma forma com a figueira, né, que nós precisamos saber interagir com os espíritos, interagir com as pessoas. E Jesus ainda fala, se você tiver a fé, mas uma fé firme, não tiver dúvida, você fala para essa montanha sair daqui e se jogar ali, esse monte vai sair daqui e vai se jogar ali.
Então, Jesus termina falando da fé, né? Que essa fé transporta as montanhas. Veja, o transportar as montanhas que fala Jesus é uma forma figurativa, não é um monte de terra que vai andar. É a montanha das nossas imperfeições, a montanha das nossas dificuldades. Se tivermos fé, nós removemos todas essas dificuldades da nossa vida, essa nossa montanha. Então, montanha é sentido figurativo. A figueira seca também é o sentido figurativo, no sentido de amaldiçoar. Se nós não exercitarmos o conhecimento que nós temos, ele vai secar em nós. Nós vamos perder a oportunidade de exercitarmos este conhecimento. Então, a fé que Jesus nos recomenda, nos ensina, é para nos abençoar, para nos salvar. E não a fé para amaldiçoar ou destruir alguém ou alguma coisa. Destruir, secar um pé de figueira. Então, é importante a gente compreender essa passagem. Porque a gente poderia falar assim, se Jesus queria demonstrar a fé, em vez dele secar aquela árvore, o que Jesus poderia ter feito? Fazê-la frutificar. Que no dia seguinte, ao retornar, em vez de encontrar ela seca, encontraríamos ela brotando. Poderia ser um exemplo de fé, mais coerente, né, com a atitude de Jesus. Então, não é essa interpretação de secar, de matar, porque ela não está produzindo. Então, nós vamos olhar para essa passagem como ela sendo uma parábola, né, em que Jesus tenta passar estes ensinamentos desta figueira seca. Essa passagem deu praticamente uma semana antes da crucificação de Jesus, né, em que ele faz aquela entrada triunfal em Jerusalém, em que ele expulsa os vendilhões do campo, do templo, em que ele teria pego um chicote e utilizado nas pessoas. Alguém consegue imaginar Jesus sendo o amor, a bondade, a mansuetude, com um chicote na mão, expulsando alguém, mesmo sendo os vendilhões? Não ocorreu dessa forma. Essa passagem não é bem conforme essa descrição. Tem alguma coisa que não se encaixa. Jesus jamais pegaria um chicote, né, e faria uma atitude dessa aí. Então, nós temos que ir compreendendo o sentido dessa passagem. E aí nós vamos ver o sentido da figueira, porque diz a passagem evangélica que Jesus, ele sai, né, naquela manhã, e sai de Betânia, e teve fome. Bom, se Jesus saiu de Betânia, é tudo próximo, interligado na outra, essas localidades. Então, quando ele ficava em Betânia, geralmente estava com Maria e com Marta. Então, ele se alimentou, ele comeu alguma coisa no café da manhã. Então, a fome de Jesus não seria uma fome no sentido de fome física, de um lanche, mas sim uma fome espiritual, fome de passar um ensinamento, de deixar para as pessoas exemplificado, não perder aquela oportunidade. Então, Jesus está caminhando, ele vê essa figueira que se destaca dentre as demais pelas folhas. Então, na hora que ele vê aquelas folhas, ele já deve ter lembrado que quando a figueira está com aquela folhagem bonita, já é para ter os frutos sendo apontados, porque alguns meses antes já surge o início dos frutos. Então, ele vê aquela figueira mais frondosa e vai até ela, mesmo sabendo que aquela época não era uma época de figos, mas ela estava adiantada. Veja, é a mesma coisa, olhando da parte espiritual, quando nós deparamos com algumas pessoas que brilham, que se destacam das demais, né? Seria como que as folhas estão demonstrando isso. Muitas vezes na casa espírita nós estamos diante de pessoas que começam a fazer um curso, estudam, e de repente eles têm esta aparência.
mas será que elas têm fruto? Então Jesus, vendo que tem as folhas exuberantes, a lógica é que já teria apontado alguns frutos, né? O que não aconteceu. Aquela figueira não tinha apontado nenhum fruto. E o que significa, então, esta figueira seca? Nós vamos ver o primeiro grupo que nós podemos dizer, das pessoas que somente aparentam o bem, mas intimamente não praticam, não se interessam pelo bem. Essa passagem está sendo estudada no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec faz a seguinte observação sobre a figueira seca. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas, em realidade, não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície. Agradam aos ouvidos, mas, quando perscrutadas, nelas não se encontram nada de substancial para o coração. Depois de ouvi-lo, pergunta-se, qual proveito se tirou disso? Veja, é uma figueira. As folhas vistosas é aquela bela oratória, é aquela bela aparência. Quando você vai procurar os frutos, você não encontra nenhum fruto. E o mundo está cheio dessas pessoas. Muitas vezes nem se esforçam para a prática do bem. Eles querem aparentar o bem. Eles querem aparentar para a sociedade que estão ajudando, que são pessoas boas, mas na sua intimidade são como aquela figueira seca, não produzem nada, só tem aquela beleza, né, sem nenhuma frutificação. Outra analogia que nós podemos fazer com a figueira são as pessoas que podem ser úteis e não são. As pessoas que podem ajudar os outros, mas não ajudam. Essas pessoas se assemelham a esta figueira seca. Tem preparo, tem condição, mas não auxiliam as pessoas. Também nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que se enquadrariam nessa situação. Eu peguei só para a gente fazer um exemplo do livro Os Mensageiros. Logo no início do livro, tem um diálogo entre Tobias e André Luiz, em que ele narra a situação daquela colônia que eles estão visitando. Diz assim: preparam-se aqui, nesta colônia, numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Vejam, médiuns, doutrinadores, espíritos que são preparados na espiritualidade para que na próxima encarnação ele desempenhe uma tarefa. Vejam, é a figueira, eles estão se preparando, então vem aquelas folhas. Quando é que nós vemos o fruto da nossa evolução espiritual? Quando nós estamos reencarnados e praticamos, exercitamos tudo aquilo que nós aprendemos. Então, nós nos capacitamos na espiritualidade, é a imagem da figueira, daquele monte de folha. Não temos fruto. O fruto virá na nossa encarnação. É que ele fala. Então, saem as centenas de milhares todo ano, espíritos reencarnados. Mas aqui, o que eles comentam, todos têm sucesso? Todos esses espíritos frutificam na sua missão? Olha o que o Espírito diz aqui. Você não poderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço,
mas são muitos raros os que triunfam. O que é raros? É um aqui, outro ali, outro lá. Raros triunfam. E ele continua a falar. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros, muitos, fracassam de todo. Ou seja, o espírito se preparou para a nova reencarnação, se capacitou e faliu. Ou seja, é a figueira seca. Tinha preparo, tinha conhecimento, mas o espírito não conseguiu vencer a si próprio. Ele cai diante da situação da vida. Então, é essa figueira, essa comparação que Jesus fala. Olha, essa figueira está bonita, essa pessoa fala bonito, esse dirigente espírita se apresenta bem. Mas não é se apresentar. Qual é o fruto que ele vai produzir? Se ele não produzir bons frutos, ele não será uma árvore frondosa. Ele vai ser a figueira seca, porque ele vai ser inútil. Então, as pessoas que podem ser úteis e não são aquelas pessoas candidatas a serem verdadeiras figueiras secas. Outro grupo de pessoas que também pode ser comparados à figueira, os médiuns que desviam da sua missão. Nós temos, nesse mesmo livro aqui, Os Mensageiros, relatos de experiências de espíritos que fracassaram e espíritos que tiveram sucesso na encarnação. Espíritos que frutificaram e que não frutificaram. Quem não leu esse livro, eu sugiro que façam a leitura, Os Mensageiros, de Chico Xavier. Só para a gente ilustrar, tem o caso, por exemplo, o capítulo intitulado A Queda de Otávio. Otávio foi um espírito que se preparou por 30 anos para a sua reencarnação. Ele viria com atividade no campo da mediunidade. O matrimônio não faria parte da sua existência. Então, ele veio com esse capital de conhecimento, de treinamento, ele veio como uma figueira vistosa. Só que isso é planejamento espiritual. Nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, alterar aquilo que nós programamos na espiritualidade. E foi o que aconteceu com Otávio. Ele chegou aqui, se empolgou com a mediunidade. E aí acabou abandonando a mediunidade. Ele acabou se casando, não era para se casar. Ele acabou tendo um filho. Então, ele não conseguiu produzir nada nessa sua existência do que ele programou. Então, ele termina o capítulo falando assim: atormentaram-se ambos, tanto a esposa que ele arrumou e o filho, até o fim da minha existência, quando para aqui, para a espiritualidade, regressei, mal tendo completado 40 anos de idade, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. É a figueira seca. O problema não está dele ter mudado o planejamento reencarnatório dele. O problema é que ele mudou para pior, não para melhor. Ele se ausentou, se afastou da prática do bem e deixou o mundo, levar os seus pensamentos, e ele não conseguiu produzir. É aquela figueira que só tem aparência e não tem conteúdo. Está fadado a quê? Ao fracasso. Está fadado nesta encarnação a se tornar uma figueira seca. E isso serve de alerta para todos nós. Se não mantivermos esta nossa coerência, a nossa conduta no bem, nós podemos nos tornar uma figueira que não vai produzir bons frutos. E nós temos que ver também que nós conhecemos a árvore pelos frutos, não é pela sua aparência, não é pelo tamanho, não é para onde que ela está plantada, não é pelo título, olha, aquela pessoa é um doutor, é um dirigente, é um presidente, isso é a vista, as folhas. Qual é o fruto que tal pessoa está produzindo?
o que as ações daquela pessoa estão contribuindo para a harmonia da sociedade, a harmonia da casa espírita, para o crescimento daqueles que se aproximam dela. Porque se não tiver bons frutos, aí vem o que Jesus falou, né? Que de ti não se colha mais nenhum fruto. Porque sua atitude é tão negativa que tudo que você produzir será negativo, vai prejudicar as pessoas. E nós acabamos neutralizando o nosso potencial de crescimento, de aprendizado. Então é um alerta que Jesus nos faz nessa passagem, de que nós temos que constantemente avaliar como estão os frutos que nós estamos produzindo nesta nossa encarnação. Se os frutos que estamos produzindo são bons, então nós seremos uma figueira produtiva. Se estamos naquela faixa que, em vez de ajudar, estamos atrapalhando, nós seremos a figueira que será seca. Aí nós teremos que aproveitar uma outra encarnação para tentarmos reverter esta situação espiritual. Porque nessa, por livre vontade, por escolhas nossas, nós neutralizamos o nosso trabalho no campo do bem. E Jesus diz que ele não veio para destruir, ele veio para salvar as almas. Jesus nos diz, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Então, mesmo aquele que nesta existência está se comportando, está sendo classificado como uma figueira seca, ele terá oportunidade em outras existências, nesta também. Mas como ele não acordou e quer continuar na situação que ele está, como no caso do nosso amigo Otávio, ele escolheu essa vida e acabou retornando aos 40 anos de idade à espiritualidade. Retornou antes do tempo previsto, em virtude do álcool, das doenças, da vida que ele escolheu. E aí, na próxima existência, ele terá a oportunidade de se transformar numa figueira produtiva. Então, são as escolhas da nossa vida, é apenas um alerta que Jesus nos faz. E o que nos motiva nessa transformação? É o que Jesus termina falando, a nossa fé. O que nos diferencia, o que faz com que a gente vença os nossos medos, as nossas dificuldades, é a fé que nós temos. A fé não é só confiança, a fé é mais do que esperança. A fé é a certeza nesse futuro, é a certeza que nós estamos sob a proteção de um Deus Pai. E que nós podemos, seja qual for a nossa dificuldade, superar essas nossas limitações. Em época de pandemia, surgem dificuldades de todos os tipos, financeiras, emocionais, físicas, sentimentais. Se nós temos fé, nós temos aquela mola que não nos deixa ficar parado. Não deixe que a nossa figueira, que nós ficamos como pessoas secas, neutralizadas, sem frutificar. A fé é aquela mola que sempre vai nos impulsionando para frente, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas dificuldades. Perdão, é esta fé. É esta fé que Jesus destaca. Se você tiver, você transporta as montanhas das tuas dificuldades, dos teus desejos, do seu avanço. Mas é preciso que cada um faça essa reflexão. Porque toda vez que nós fugirmos dessa reflexão, nós seremos chamados a vivenciar a experiência da figueira seca. Porque nós temos que ser as figueiras que frutificam, que dão bons frutos, para que a gente nos liberte desse sofrimento, desta agonia, né, que a vida pode nos trazer se nós não compreendermos a dimensão espiritual do espírito imortal que nós somos. Então, nós temos que compreender que nós não somos este corpo físico, nós somos um espírito imortal, que nós estamos temporariamente encarnados. No dia de amanhã,
nós já faremos parte da turma que está no mundo espiritual. E assim a vida caminha. Então, aproveitemos, meus irmãos, os momentos que a vida está nos oferecendo para crescermos, para interagirmos com as pessoas, para nos doarmos um pouco, para que o nosso amor também ajude a multiplicar o amor do mundo, para que sejamos aquela figueira que está frutificando e frutificando em abundância. Que Jesus, o nosso Mestre, nos traga a paz e a tranquilidade daquele trabalhador que está produzindo o fruto do amor, o fruto da paz e o fruto da concórdia. Que assim seja. Muito obrigado. Sem tempo para ser feliz. Sociólogos e psicanalistas estão evitando falar em causas para o suicídio. Entendem que podem existir fatores genéticos, biológicos, psicológicos, sociais, históricos e culturais, que podem interagir durante a vida do indivíduo e conduzi-lo ao ato infeliz. Admitem ainda que existem outras motivações que não podem ser explicadas pela razão humana. Por exemplo, as dúvidas filosóficas. De onde viemos? Qual a razão da existência? Para onde iremos depois da morte? Essas inquietações filosóficas nem sempre são bem administradas por aqueles que não encontram respostas convincentes. Esse medo do desconhecido, medo do futuro, pode ir sedimentando lentamente angústias existenciais. E elas podem se tornar responsáveis pela queda das poucas certezas humanas em torno da vida e da morte. Raramente vamos encontrar crenças que expliquem racionalmente o mistério da vida e, por consequência, o mistério da morte. As explicações reducionistas, convencionais, são insuficientes, parciais e inconsistentes. E muita gente não se convence delas. Felizmente, nós temos o Espiritismo, que traz novos esclarecimentos sobre esse assunto, ao estudar influências obsessivas, heranças de vidas anteriores e a lei de causa e efeito. Fatores que são determinantes para as condições da morte, do desenlace final. E esses fatores são muito mais comuns, são muito mais determinantes do que imagina a ciência humana. Vem a doutrina espírita, que sem preconceitos, com muita transparência, consegue, se não eliminar totalmente os medos, ela reduz os questionamentos filosóficos que tanto incomodam e podem criar fatores desencadeantes para a fuga da existência. Então a doutrina espírita vem esclarecer, vem tirar o medo, vem mostrar por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. Isso dá mais segurança ao indivíduo. E são verdadeiros fatores que impedem que cheguemos à depressão. São antídotos contra esse deslize para a ideia da morte. E mesmo as criaturas que eventualmente venham a pensar no assunto, começam a perceber através das informações que vêm do plano espiritual, experiências desastrosas. Indivíduos que se mataram
voltam trazendo as suas comunicações, as suas experiências, dizendo que eles estão numa situação terrível. Então, esses testemunhos são indispensáveis, são fundamentais para tirar do indivíduo qualquer tendência para o suicídio. Ao explicar o porquê da vida, o Espiritismo permite-nos aceitar que a vida é transitória. Estamos aqui de passagem. A Terra pode ser um hospital, uma prisão, um campo de trabalho, uma escola, tudo, menos o nosso lar. A vida verdadeira está além do mundo físico. E estas explicações permitem que nós percamos ou superemos o terrível medo da morte e passemos a dar maior valor para a vida. E com isso, nós encontramos novas razões para a vida física. Isto é, a vida toma outra forma, outro colorido. E ela, o Espiritismo, mostra que a vida, tem um sentido muito maior. Não que estejamos aqui só para superar erros do passado, para reconciliarmos com inimigos, para resgatarmos as nossas faltas. Tudo isso é válido. Mas mais do que isso, o Espiritismo nos mostra que estamos aqui para crescer, para evoluir, para adquirir maiores dotes intelectuais e morais. Desenvolver as duas asas da existência humana, a do conhecimento, da intelectualidade e a asa do sentimento, do coração. Vamos tentar mostrar, no transcurso de nossa conversa, não apenas fatores humanos que podem impelir o homem a atentar contra a sua própria vida, mas alguns fatores que transcendem a visão material da vida. Fatores culturais e sociais podem estimular atitudes. Vejamos bem, as taxas de suicídio são muito mais elevadas em países escandinavos ou em civilizações que mantêm ideias rígidas a respeito da honra. Por exemplo, as civilizações orientais. As influências de ancestrais mortos, sejam elas reais ou imaginárias ou fantasiosas, podem funcionar como gatilhos de suicídios que em outras civilizações não ocorreriam. As pressões da sociedade, que podem resultar em insuportáveis sofrimentos de desonra e ostracismo familiar, porquanto, quando decepcionam a sociedade, não apenas o candidato ao suicídio sofre, mas a família também. Essas pressões sociais podem servir lá no plano espiritual até de atenuante para um eventual suicídio, mas jamais anula a responsabilidade do autor. Embora ele tenha, assim, boa intenção, e ele estaria se matando para evitar que a vergonha por seus atos cometidos em vida recaia sobre a família, não deixa de existir a transgressão à lei divina. O indivíduo pode estar coberto de boas intenções, mas nós nascemos, recebemos um corpo, recebemos uma vida, um local para trabalhar, para evoluir, uma família, os dotes inatos, as condições para desenvolvermos nossas atividades, e tudo isso estava previsto no planejamento da nossa encarnação. Então, não é admissível que o indivíduo, por conta própria, quebre esse planejamento e volte à espiritualidade antes da hora. De todo jeito, o indivíduo
que põe fim à própria vida, ele está transgredindo a lei divina. O desespero, a vergonha, não reparam os males consumados, não justificam a fuga da vida. É preciso considerar, como vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, que quem teve coragem de praticar más ações precisa ter a mesma coragem para sofrer as suas consequências. Nesta mesma linha de suposto ato louvável para o suicídio, eu me lembro de um caso ocorrido na Itália, caso esse registrado na Revista Espírita de Allan Kardec e também no livro O Céu e o Inferno, de um pai que resolveu suicidar-se para livrar o filho de ir à guerra. Ele havia sido sorteado, o filho havia sido sorteado para ir à guerra. O pai tinha quase certeza que o filho morreria. Resolveu dar a sua vida em troca dessa suposta morte do filho. Porque se o pai se suicidasse, o filho se tornaria filho único para cuidar da mãe viúva. Com isso, com a morte do pai, ele livraria o filho do serviço militar. Mais tarde, em comunicação na Sociedade Espírita de Paris, o pai, suicida, descreveu seus sofrimentos além túmulo. Embora ele houvesse agido de boa fé, movido pelo amor paterno, para poupar o filho da guerra, embora estivesse coberto de boas intenções, elas não atenuaram o mal que ele cometeu contra ele mesmo. É claro que essa atitude dele suscitou uma certa indulgência, mas mesmo assim, essa deserção da vida por motivos louváveis, teoricamente louváveis, não o isentou das suas responsabilidades perante o plano espiritual. Vamos encontrá-lo em sofrimentos. E ele admite nessa comunicação que ele agiu de forma errada, mesmo porque não era certeza que o filho iria perecer na guerra. E ele talvez devesse ter agido, orado pelo filho para que ele retornasse, mas jamais se matar para poupar o filho da guerra. Mesmo porque nós não podemos impedir que o planejamento espiritual dos nossos filhos sejam interrompidos. Por mais amor que tenhamos por eles, eles têm sim que passar pelas provações, pelas dores que foram programadas para suas vidas. Ainda no campo social, nós podemos também observar que a anormalidade social pode aumentar taxas de suicídio. Indivíduos pobres, situados na base da pirâmide socioeconômica de um país, estão sujeitos, muito mais sujeitos, às pressões sociais. Segundo um sociólogo francês chamado Émile Durkheim, quando crescem a concentração de riquezas e aumenta o nível de exclusão social, surgem casos do chamado suicídio anômico. O que é isso? Pessoas com dificuldades de sobrevivência, sem recursos médicos, sem recursos culturais, sem acesso a uma profissão digna, são praticamente alienadas, descartadas pela sociedade. Muitos jovens, principalmente em favelas, que se encontram nessas condições, têm poucas alternativas de vida digna. Isso faz com que a própria sociedade empurrem esses jovens para situações de criminalidade. Com isso,
Eles são obrigados, às vezes, para se manter a própria família, a entrar para o risco de serem assassinados. Infelizmente, acabam agindo como suicidas, porque eles se envolvem em situações de criminalidade para sobreviver e, assim, aumentam o risco de morrerem. Esses jovens, desprovidos dos direitos básicos de cidadania, alimentação, trabalho, estudo, acabam perdendo a dignidade humana e acabam sendo compelidos a caminhar para a autodestruição. E aí vem uma frase muito importante que serve para a nossa reflexão. Quando parte da sociedade deixa morrer a outra parte em vulnerabilidade social, essa sociedade está se suicidando. Vou repetir. Quando parte da sociedade deixa morrer a outra parte em vulnerabilidade social, essa sociedade está se suicidando. Em O Livro dos Espíritos, nós encontramos uma frase muito importante. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Por desinteresse ou por falta de informações consistentes, poucas pessoas têm consciência suficiente, clara, a respeito da morte. Geralmente as pessoas fazem uma confusão maior ou menor sobre os desejos de viver ou morrer. E esses desejos se alternam e acabam acentuando ainda mais as incertezas da existência. Dentre os que sobreviveram ao suicídio, há uma voz corrente. Eles não queriam morrer, e sim queriam fugir do sofrimento. Os sofrimentos em que viviam. Queriam substituir os sofrimentos em que viviam por uma situação melhor, prazerosa. Isso nos faz lembrar uma frase de Shakespeare, do seu personagem Hamlet, no seu famoso monólogo: morrer, dormir, nada mais. E dizer que pelo sono se findam as dores. Este é o problema, esta é a fantasia de muitas pessoas. Elas entendem que colocando fim à sua vida, findam-se as suas dores. Vêm as comunicações dos suicidas, que têm permissão para voltar e contar a sua história com quadros pavorosos. Richard Simonetti costumava dizer que o suicida pula da frigideira para o fogo e que nenhum sofrimento, por mais atroz, por mais intenso que seja aqui na Terra, não se compara à decepção e ao sofrimento do suicida. Eu me lembro das descrições de Camilo Castelo Branco, através da mediunidade da Dona Ivone Pereira. Ao chegar no plano espiritual, em primeiro lugar, ele achava que ele não havia morrido. Tinha uma dor tremenda na cabeça, ele havia dado um tiro no ouvido, e ele achou que ele estava vivo ainda. Depois um sangramento que não parava. E depois ele chegou, foi transferido para um hospital lá do plano espiritual, fizeram uma cirurgia espiritual para que estancasse aquela hemorragia. E mesmo ele achando que ele tinha tido motivos fortes para se suicidar, mesmo passando décadas lá no plano espiritual, vamos, bem no final do romance Memórias de um Suicida, vamos encontrar Camilo Castelo Branco
reencarnando com o mesmo problema que o havia levado ao suicídio: cego. A cegueira o levara ao suicídio. O retorno dele também foi acompanhado pela cegueira. Certa vez, Richard Simonetti me contou, e isso consta de um dos livros dele. Ele estava em São Paulo, uma senhora com quem ele conversou em São Paulo, e ele teve uma expressão, essa senhora disse para Richard mais ou menos o seguinte: sabe, Richard, não é que eu pretenda me matar. Eu queria apenas desaparecer, sumir, e livrar-me desta horrível sensação de vazio, esta sensação de inutilidade da existência. Em respeito ao sofrimento daquela senhora, Richard mediu suas palavras, esclareceu que a ideia de deixar de existir jamais aconteceria, porque nós somos imortais, e que ela teria uma decepção muito grande ao chegar no plano espiritual, porque ela nada desapareceria, ela continuaria viva, e o máximo que ela conseguiria seria desprender-se do corpo material, mas continuaria consciente de si mesma, mas numa situação muito pior, conforme informam aqueles que cometem o suicídio, buscam esse ilusório inexistir e voltam para contar a sua história. Eu entendo, caros amigos e irmãos, sem querer fazer proselitismo e transformar ninguém em espírita, que uma das maiores consolações que a doutrina espírita nos traz é o depoimento desses sofredores que retornam contando as suas dores aqui na Terra, os seus enganos, os seus deslizes e as consequências que estão lá no plano espiritual, curtindo, sofrendo em função dos seus desacertos. Richard aconselhou essa senhora a passar a desenvolver atividades de benemerência e colocar toda a sua fé em Deus, além de, naturalmente, procurar um apoio psicológico. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje. Eu vou só trazer mais um pedacinho de textos que nós vamos comentar numa próxima oportunidade, mas gostaria que todos pensassem, meditassem bem, refletissem nos textos que já trouxemos até agora. Nós vamos falar no nosso próximo encontro de algumas crenças de outros países, alguns raciocínios tortos de ignorância com relação à continuidade da vida. Vamos falar também dos chamados suicídios em cluster, isto é, quando uma pessoa muito famosa se suicida e acaba levando consigo muitas criaturas que tinham admiração por aquele suicida. Aliás, isso aconteceu com o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. E tantos jovens pereceram, começaram a se suicidar, porque se deixaram seduzir pelo romantismo do personagem que teria se matado por amor, que o próprio autor, Goethe, precisou vir a público para tentar desestimular o suicídio. Sobre pessoas alienadas mentais, em O Livro dos Espíritos, nós encontramos uma certa tolerância em relação às pessoas que têm problemas mentais. Dizem os mentores: o louco que se mata não sabe o que faz. Mas também é culpada a sociedade que não orienta, que desencaminha indivíduos que não se reequilibram e, infelizmente, acabam perdendo inutilmente a vida em flagrante desrespeito às leis divinas. Ficamos por aqui.
pedindo aos caros irmãos que ouviram as nossas considerações, que reflitam bem sobre elas, considerando que nós sempre temos por perto pessoas que estão pensando no suicídio. Elas dão sinais. E às vezes, o candidato ao suicídio tem méritos e no momento que ele começa a pensar no assunto, soam alarmes lá no plano espiritual. E vem então os espíritos buscando alguém por perto, um pai, uma mãe, um irmão, um colega, um amigo, para tirar da cabeça do indivíduo aquela ideia torta. Tudo isso, minha gente, serve de alerta para que a gente possa, tanto quanto possível, primeiro, manter-se equilibrado, com pensamento no bem, com pensamento em Deus, dando à vida o seu devido valor, sem deixar de aproveitar o tempo tanto para aprender como para trabalhar, porquanto esses são os maiores antídotos contra o suicídio. Ficamos por aqui. Espero que as minhas palavras possam sensibilizar possam sensibilizar aqueles que estão me acompanhando e principalmente vacinar-se contra esta verdadeira loucura. Que Deus jamais nos desampara em qualquer situação. Que Jesus nos abençoe sempre.